Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Êxodo 26, parte 2. No vídeo passado a gente viu a cobertura do tabernáculo, a gente viu suas 4 camadas. A primeira camada sendo de linho fino, a segunda pelo de cabra, a terceira com pele de cordeiro tingida de vermelho, a quarta com pele de texugo, e cada uma dessas capas, dessas camadas, com suas tipologias e todas elas representando completamente a Cristo. E assim a leitura, né, desde que a gente começou a ver os objetos do tabernáculo, a gente consegue perceber que essas revelações estão vindo de cima para baixo. A gente começou com o topo e agora a gente vai ver o que está dentro do tabernáculo. A gente começou com a arca e a gente está andando para fora, para o que tem para fora do Santíssimo. Então, as revelações elas são assim. No capítulo de hoje, a gente vai ver sobre o que havia debaixo dessa cobertura do tabernáculo, né? Então, o fato da cobertura estar antes, né, aqui na Bíblia, na palavra de Deus, indica que a redenção de Cristo deve vir primeiro. Se Cristo não tivesse se tornado homem, se ele não tivesse vindo em carne aqui para a terra para morrer na cruz pelos nossos pecados, assim alcançando a redenção, cumprindo os requisitos de Deus e resistindo ao ataque dos inimigos, nós não poderíamos nos tornar povo de Deus. Antes de sermos regenerados, o teto já existia. Então, quando a gente crê em Cristo, nós entramos debaixo desse telhado, sob essas 4 camadas, tá bom? Vamos começar a leitura então. Farás também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Então, sobre o tabernáculo, sobre essa camada, essas 4 camadas que representam a Cristo, havia umas paredes compostas de tábuas de madeira de acácia cobertas com ouro. Então, essas tábuas, elas tipificavam crentes construídos para ser a moradia de Deus. Então, a gente pode dizer que o tabernáculo ele não representa somente o Cristo individual, mas ele também representa esse Cristo corporativo, o corpo de Cristo, a igreja. Antes, nós estávamos caídos e afundados no pecado. No entanto, quando a gente acredita em Jesus, quando a gente acredita nele, a gente tem uma mudança de natureza e um novo elemento é introduzido, é adicionado em nós. E esse elemento é o próprio Cristo. Então a gente pode dizer que nós não fomos apenas salvos, mas transformados. Então nós temos em nossa natureza, né? Temos em nós a natureza humana, representada pela madeira de acácia, e também a natureza divina que cobre, né? Que recobre essa madeira de acácia, representada pelo ouro, tá bom? Cada uma das tábuas terá 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Cada tábua terá 2 encaixes travados um no outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Então, cada tábua com 10 côvados. 10, gente, é composto na Bíblia de 2 vezes 5. E o número 5, ele representa responsabilidade. Então, o número 10 representa dupla responsabilidade. E o número 2, que é 5 vezes 2, ele denota um testemunho, ele representa um testemunho, significando que nossa dupla responsabilidade como igreja é esse corpo de Cristo, assim declarando esse testemunho. Esse côvado e meio, que é falado aqui, que é o tamanho da largura, é 1 côvado e meio, é metade de 3. Então indica que nenhum de nós está completo, somos metade e precisamos de outra tábua para nos tornar uma unidade completa. Então, de acordo com o Antigo Testamento, o número 3 e o número 5, eles são básicos para a edificação de Deus. E já tínhamos visto que o número 5 ele representa a responsabilidade e o número 3 representa esse Deus triune em ressurreição, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, o uso do número 3 e 5 no edifício de Deus indica que o edifício requer muita responsabilidade na ressurreição do Deus triuno. No preparar as tábuas para o tabernáculo, farás 20 delas para o lado sul, farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo
de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas do outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de cada tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Então aqui a Bíblia, ela está nos dizendo que havia 20 tábuas do lado sul e também havia 20 tábuas do lado norte, e debaixo de cada tábua havia 2 bases de prata. Então 40 bases do lado sul, 40 bases do lado norte. As bases, elas representam a estabilidade aonde as tábuas conseguiriam se levantar. Elas eram feitas de prata, e a prata a gente sabe que ela representa a obra redentora de Cristo, como um sólido fundamento sobre o qual os crentes se levantam para ser a morada de Deus. Nós não nos levantamos na areia escorregadia, nós não nos levantamos no que não é firme, nós nos levantamos na redenção de Cristo. Ao lado posterior do tabernáculo, para o ocidente, para o oeste, farás 6 tábuas. O número 6, gente, ele se refere na Bíblia como o homem que foi criado no 6º dia e então caiu, Representa esse homem natural, esse homem caído. Em nós mesmos, nós somos o número 6, naturais e caídos, mas quando formamos pares, 2, 2 e 2, passamos a ser 3 pares de placas com 3 côvados de largura cada par, porque cada placa media 1,5 côvado, significando que quando homens naturais, homens caídos, eles são colocados juntos, eles se tornam 3 pares de 3, tornando-se pessoas em ressurreição com o Deus triuno. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, na parte posterior. Então, tinha 6 tábuas e mais 2 em cada canto, as quais por baixo estarão separadas, mas em cima se ajustarão à primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas. Serão 2 para cada um dos 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases. 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Então aqui, igualmente com aquelas 20 tábuas do lado sul e do lado norte, aqui no lado oeste, no lado do ocidente, estariam 8 tábuas com 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Ao todo, gente, tinha 48 tábuas. Esse é o número composto de 6 vezes 8. O número 6 refere a seres humanos, criados, caídos, e o número 8 é o número da ressurreição, significando que assim como as tábuas foram levantadas no tabernáculo, nós, crentes, nós fomos criados, nós fomos caídos, mas nós também fomos redimidos, e agora nós estamos em ressurreição, nós somos o povo redimido em ressurreição. Farás travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior, que olha para o ocidente. Então, na posição vertical, 2 tábuas dependiam dos encaixes da base, enquanto a união dependia dos aros, das barras, das dobradiças e dos encaixes. No tabernáculo, as tábuas individuais, elas devem se tornar uma entidade corporativa, como a gente já havia falado. 1,5 precisava se juntar com mais 1,5 para se tornar o 3. Isso requer poder para uni-los e para torná-los um só. As tábuas na vertical estão relacionadas à prata para a redenção e a união das mesas com o ouro, que representa a divindade de Cristo. Portanto, nas tábuas do tabernáculo nós vemos a pessoa de Cristo, mas também nós vemos a sua obra, porque nós estamos firmes na prata, que é a obra redentora de Cristo, mas o que nos une é a sua pessoa divina, a sua divindade, que é representada pelo ouro. A travessa do meio passará ao meio das 2 tábuas, de uma extremidade à outra.
Então, gente, se tem uma travessa no meio, tudo indica que são 3, né? Uma em cima, uma no meio e uma embaixo. Então, vamos dizer, 3 travessas, 3 barras estavam conectando todas essas tábuas. E os 3 anéis em cada tábua unem os crentes nesse Deus triuno na ressurreição. Como a gente já tinha visto, o número 3 ele representa esse Deus triuno em ressurreição. Cobrirás de ouro as tábuas, e de ouro farás as argolas pelas quais hão de passar as travessas, e cobrirás também de ouro as travessas. Como a gente mencionou já, a união das tábuas dependiam das argolas, né, dessas travessas, e na tipologia, esses anéis de ouro, essas argolas de ouro, elas representam o dom do Espírito. Então, a unidade do Espírito não se relaciona apenas com a divindade de Cristo, mas também inclui sua humanidade, e assim podemos ter uma verdadeira unidade. Enquanto os anéis são feitos de ouro puro, as barras, elas têm 2 naturezas. A madeira de acácia revestida de ouro indica que o espírito de união está mesclado com as 2 virtudes, com a nossa humanidade elevada e redimida. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então foi mostrado para Moisés um modelo lá no Monte Sinai. Deus mostrou para ele o que era para ele fazer, o jeito que era para ele fazer. Farás também um véu de estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido com querubins. Os farás de obra de artista. Então aqui a gente vê que esse véu ele era igual à primeira camada da cobertura do tabernáculo, né? Ele é igual de material, de cor, o trabalho, o bordado. Então, sempre que um sacerdote ele entrava no tabernáculo, ele imediatamente percebia que o teto, que é a primeira camada do teto, e o véu que ficava lá no fundo, eles eram iguais. O azul representando o celestial, a púrpura, né, o roxo representando a realeza, o carmesim representando o derramamento de sangue para a redenção, o linho torcido representando o viver excelente de Cristo manifestado por meio de seu sofrimento e procedimentos, e os querubins bordados representando a glória de Deus manifestada em Jesus. Suspender o véu, sobre 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Então aqui a Bíblia diz que era para suspender esse véu sobre 4 colunas, não tábuas. A gente estava vendo até agora tábuas e agora mudou. Apesar de serem diferentes de formato, elas foram feitas de mesmo material, na madeira de acácia e ouro, e elas também estavam em cima de uma base de prata, onde a gente já sabe que a base, né, de prata representa a obra redentora de Cristo. Mas qual seria essa diferença, né? Essa diferença entre a coluna e a diferença entre as tábuas? Os 2 tipificam os crentes, mas as colunas, elas tipificam os crentes extraordinários, os crentes vencedores, que não são todos. E as 48 tábuas, elas simbolizam os crentes, né? Vamos dizer assim, a igreja total, e as colunas representam a igreja vencedora. Anteriormente, as colunas eram como os crentes, tipificados pelas tábuas, mas depois de serem disciplinados, oprimidos, moldados, eles se tornaram colunas. Porque você fazer uma coluna é mais trabalhoso, o acabamento é mais detalhado. As colunas, elas não foram apenas salvas, elas também foram moldadas, elas passaram por provações, elas enfrentaram contratempos para se tornarem colunas. Então elas representam esses crentes que são fortes para dar testemunho da encarnação e crucificação de Cristo. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Então o véu ele separou o santo lugar do santíssimo, é o lugar mais santo de todos. O santo dos santos tinha apenas uma peça, a arca da aliança e a sua cobertura, o propiciatório. O tabernáculo ele é representado como uma morada de Deus, mas dentro dele existia uma separação. Então, antes do véu ser rasgado, que a gente vai ver mais daqui a pouquinho,
Apenas o sumo sacerdote era qualificado para entrar no Santo dos Santos e ainda uma vez por ano, ele não podia entrar quando ele quisesse. Era somente no dia da expiação, no dia de Yom Kippur, que ele podia entrar, mas ele só podia entrar quando o lugar, né, o Santo dos Santos, estava tomado por tanta fumaça que ele não conseguiria ver ele mesmo. Então lá ele entrava e ele aspergia o sangue do sacrifício que estava... aspergia esse sangue em cima do propiciatório para Deus perdoar o pecado do povo. E a morte de Cristo, gente, na cruz, foi esse cumprimento profético, né? Então todo esse ensaio, todas as coisas do Antigo Testamento são sombra das coisas que haveriam de vir. O véu, ele não estava lá somente para separar o santo lugar dos santos. Ele também cobria a Arca da Aliança, mostrando a separação entre Deus e o homem. Porque a natureza do homem, a gente sabe, é uma natureza pecaminosa, é caída, e por isso existe a separação, onde os seres humanos eles não podem se aproximar da arca no santíssimo lugar para entrar em contato com Deus, ter comunhão com Ele. Embora Deus nos ame e Deus deseja essa comunhão conosco, Ele não permite que isso aconteça, porque nós somos pecadores, nós somos injustos, e Ele não, Ele é um Deus puro, Ele é justo, e esse véu que é representado aqui no tabernáculo é essa separação. Então, devido à queda, nós nos tornamos pecadores e estávamos separados de Deus. Então, por isso a gente precisava de um novo e vivo caminho para nos conectar de volta a Deus. E de acordo, gente, com o Hebreu, no capítulo 10, versículo 20, o véu simboliza a carne de Cristo. Quando o Senhor Jesus morre na cruz, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Isso significa que pela morte de Jesus, o véu, a carne, foi rasgada. Então, em Cristo, a carne foi crucificada e o véu foi rasgado. Assim, a separação entre Deus e o homem rompida. Então, agora, gente, não é através de Cristo, é estando nele. É dentro de Cristo, nós podemos usufruir das coisas do Pai. Jesus, o Cristo, ele é a cabeça e nós somos o corpo. Então, estando nele, parecendo com ele, é que nós podemos ter nós não podemos usufruir do Pai e usufruir das coisas do Pai. A mesa porás fora do véu e o candelabro de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás para o lado norte. Então aqui começa a falar do lugar santo, onde ficava a mesa do pão da presença, o castiçal e o altar de incenso, que a gente ainda não viu. Então, quando um sacerdote entrava no santo lugar, ele primeiro ia até a mesa buscar comida, depois de ser alimentado, ele ia até o candelabro para colocar azeite, para colocar óleo, né, no candelabro e fazer o candelabro brilhar. Depois disso, ele ia para o altar de incenso, que a gente vai ver que o altar de incenso e o incenso são uma representação de Cristo. Assim, nós também, com a mesa, nós recebemos esse suprimento de vida para nos alimentarmos. Com o castiçal, nós somos iluminados. E com o altar de incenso, nós temos Cristo como essa doce fragrância para que nós sejamos aceitos por Deus. Então, no lugar santo, nós temos suprimento, iluminação e aceitação. Aqueles que entram no santo lugar podem ver a mesa, o candelabro e o altar de incenso. No entanto, eles não conseguem ver a arca da aliança. A arca, ela não está na mesma categoria que a mesa, o castiçal e o altar de incenso. Nesses três objetos que se encontram no santo lugar, nós encontramos algo de Deus, mas a gente não encontra o próprio Deus. O próprio Deus, ele está na arca, que está no santo lugar. Então, embora as pessoas caídas elas possam receber o suprimento de Deus e ver a luz dele, elas não podem contatá-los, apesar de Jesus ter morrido para abrir um novo e vivo caminho, para nós podemos usufruir de algo de Deus, mas somente usufruir do próprio Deus quando nós renunciamos à nossa própria carne, quando nós crucificamos a nossa própria carne.
quando nós nos tornamos crentes vencedores, aquele que nos é especificado lá em Apocalipse como filho varão, aquele filho que o dragão está o dragão quer o filho, ele não quer a mulher que é representada pela igreja, ele quer o filho varão. Então, sendo esse filho varão, buscando essa santidade, é que esses vencedores que têm direito a ter a comunhão com Deus, de sentar na mesa das bodas do Cordeiro. Então, porque uma coisa é receber o suprimento e a luz de Deus, e a outra coisa é ter contato direto com Ele. Farás também para a porta da tenda um reposteiro de estofa azul e púrpura, e carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. Para este reposteiro fará 5 colunas de madeira de acácia e as cobrirá de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, e para elas fundirá 5 bases de bronze. Então a gente viu que a primeira camada da cobertura, o teto, né, o véu e a cortina, eram do mesmo material, com as mesmas cores, os desenhos, os acabamentos. No entanto, este material é denominado por nomes diferentes, mostrando que eles possuíam funções diferentes. Em primeiro lugar, o teto, né, ele cobriu as tábuas. Em segundo lugar, o véu, ele cobria a arca com o propiciatório. E o terceiro lugar, né, que é a cortina, ele remove todas as coisas negativas da morada de Deus. Então a gente viu que a cobertura e o véu, eles são Cristo, são representados por Cristo. Então a gente também pode concluir que a cortina também se refere a Cristo. As 5 bases de bronze que está debaixo das 5 colunas que sustentam a cortina indicam que Cristo foi julgado em nosso lugar para tirar nossos pecados. Então, por um lado, a gente tem Cristo, que é o véu, a carne que nos separa. Por outro, ele é a entrada que permite aos pecadores redimidos entrarem na morada de Deus. Porque Cristo morreu por nossos pecados, foi julgado por Deus em nosso lugar. Agora nós podemos entrar na morada de Deus, no santo lugar, e desfrutar dele. Gente, glória a Deus por isso. Depois de um período de tempo desfrutando das riquezas do santo lugar, o crente começa a perceber, né, nós da igreja, a gente começa a perceber que por trás do véu há algo mais profundo, há algo mais rico, há algo mais elevado. E a gente também começa a perceber que a nossa natureza caída, esse homem, né, caído, nossa natureza pecaminosa, é uma separação com isso, né, um véu com que está por trás. Então, a morte do Senhor Jesus não só cuidou dos nossos pecados, mas também rasgou e dilacerou a carne. E por meio da manifestação do Espírito que vive em nós, a gente consegue ter essa metanoia, essa mudança de pensamento, onde a gente crucifica espontaneamente a nossa carne, a gente começa a buscar a santidade que a gente não quer, mas viver para nós mesmos. Nós nascemos de novo, que nasce um novo homem, que para cada dia parecermos mais a mais com Jesus e não com nós mesmos, e vivermos para Cristo e não para nós. Tá bom, gente? Esse é o capítulo 26, parte 2. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês estejam gostando do vídeo, e até o próximo vídeo.